Em entrevista ao jornal americano Washington Post, o ministro Alexandre de Moraes disse não se intimidar com as medidas do governo Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, de revogar o seu visto de entrada no país e incluí-lo no rol de sancionados pela lei Magnitsky. Vamos ver aqui, o título da reportagem está aí no telão, o juiz que se recusa a se inclinar, a se dobrar à vontade de Trump. Nós faremos o que é certo. A reportagem já está traduzida no jornal O Globo. Está lá, o Alexandre diz que ele está preservando a democracia brasileira e que enquanto a Casa Branca diz que ele está destruindo. Mas ele deixou bem claro para o Washington Post que não existe a possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Diz que agiu sempre com base nas leis brasileiras e nas investigações. Diz que tudo que está sendo questionado pela oposição, ou mesmo pelos Estados Unidos, resultado da escuta de 179 diferentes testemunhas. Ele já tomou mais de 700 decisões que foram todas corroboradas pelos seus colegas no Ministério e diz que é um processo absolutamente legal. Então, não há por que o governo americano contestar todas as suas ações. A matéria é longa, faz um retrospecto de tudo o que aconteceu aqui no Brasil, desde que Alexandre de Moraes assumiu a investigação por uma decisão de ofício do então presidente do STF, Dias Toffoli, para investigar os ataques constantes que o Supremo Tribunal Federal e seus ministros recebiam nas redes sociais. Então, foi aberto um inquérito para investigar quem eram essas milícias digitais. Esse inquérito, que segundo o jornal mesmo admite, é uma espécie de atalho, né, para dar poderes ao Supremo para reprimir e coibir esse tipo de ataque indiscriminado dentro das redes sociais, culmina aqui com a investigação do golpe. E que Alexandre de Moraes foi o ministro escolhido por ele ser, de fato, combativo e ter uma longa experiência no trato com o crime, né? Ele foi promotor aqui em São Paulo, então ele tinha muita experiência, por isso ele foi escolhido. E que ele, como diz aqui no Globo, o título da reportagem, não existe possibilidade de recuar 1 milímetro, disse Alexandre de Moraes ao jornal norte-americano. Separamos agora o resumo completo da matéria. Ela segue. Em 2019, o então presidente do STF, Dias Toffoli, convocou Alexandre de Moraes para liderar uma investigação sobre fake news e retórica antidemocrática. O contexto era a ascensão política de Jair Bolsonaro, um defensor aberto da ditadura militar, cujo movimento havia normalizado segmentos que favoreciam o retorno do regime militar. Eduardo Bolsonaro chegou a ameaçar o STF, dizendo que poderia ser fechado com 2 soldados. Diferentemente da Suprema Corte americana, o STF brasileiro pode conduzir investigações próprias e tem a Polícia Federal à disposição. Moraes utilizou esses poderes extensivamente, ordenando a retirada de contas de redes sociais do ar e realizando operações contra blogueiros, influenciadores e políticos bolsonaristas. Sua autoridade se expandiu quando assumiu também a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Filho de um empresário modesto e uma professora, Moraes sempre foi descrito como ambicioso e trabalhador incansável. Começou como promotor em São Paulo, investigando o escândalo Mensalão do Frango, em 1997. Deixou o Ministério Público em 2002 para se tornar secretário de Justiça de São Paulo, sempre com a meta de chegar ao STF. Moraes escalou o conflito com Bolsonaro durante a campanha de reeleição, quando o ex-presidente começou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. Após a derrota de Bolsonaro e os ataques aos prédios públicos em 8 de janeiro de 2023, similar ao 6 de janeiro nos Estados Unidos, Moraes supervisionou o processo que barrou Bolsonaro de cargos públicos. O ministro conduziu investigações que resultaram em acusações de que Bolsonaro planejou manter-se no poder pela força militar e assassinar rivais políticos, incluindo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o próprio Moraes. Bolsonaro nega as acusações e alega perseguição política. Moraes entrou em conflito com Elon Musk ao ordenar a retirada de contas do X, antigo Twitter, e suspendeu plataformas como Rumble. Isso gerou atenção internacional e processos nos Estados Unidos, onde a empresa de mídia social de Trump processou o ministro por supressão da liberdade de expressão. O governo Trump vê Moraes como um vilão global, com o secretário do Tesouro Scott Bessent chamando-o de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal, e o vice-secretário de Estado Christopher Landau denominando-o a face mundial da censura judicial.
O ministro se defende citando que seus colegas do STF revisaram mais de 700 de suas decisões em recursos e ele não perdeu uma sequer. Ele justifica suas ações lembrando que o Brasil teve anos de ditadura e múltiplas tentativas de golpe, criando a necessidade de anticorpos mais fortes contra ameaças democráticas. Moraes mantém em sua sala documentos fundamentais americanos, Declaração de Independência, Bill of Rights, preâmbulo da Constituição Americana, e se diz admirador da democracia americana, atribuindo as tensões atuais à desinformação promovida pelos Bolsonaro. Apesar das críticas sobre concentração excessiva de poder, Moraes afirma que continuará as investigações enquanto houver necessidade, vendo-se como protetor da democracia brasileira contra forças que querem desfazê-la. Com isso, chegamos ao fim do resumo. Moraes não vai recuar 1 milímetro sequer. Agora, vamos seguir e falar sobre o deputado que está nos Estados Unidos. E dobrando a aposta, né? Dizendo que vem novas sanções, que está trabalhando para isso e tal. Então, assim, o pessoal na cúpula do Congresso Nacional ficou bastante irritado com o deputado Eduardo Bolsonaro, porque ele vem fazendo ameaças à cúpula, né, da Câmara e do Senado. A Câmara porque o deputado Hugo Mota, presidente da Casa, não pauta o projeto da anistia, e também no Senado, porque o senador Davi Alcolumbre já disse que não vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, e ainda que pautasse, não tem número para aprovar. Então, assim, ele não tem ali muita certeza de como atingir, mas tem feito ameaças, e isso tem irritado muito a cúpula. Então, apesar de Hugo Mota ter zerado, limpado a pauta da mesa diretora e encaminhado para o Conselho de Ética, esse caso, né, os pedidos de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, a tendência, segundo lideranças da Câmara dos Deputados, é que seja feito da forma mais silenciosa, menos agressiva possível, que é simplesmente deixar a cada sessão ordinária ele vai perdendo o mandato, ou seja, até que o número de faltas seja determinante. Como aconteceu com o Chiquinho Brazão, por exemplo, vai deixando simplesmente que o número de faltas chegue a ponto de levá-lo à perda de mandato. Então, essa é a tendência agora, porque também o deputado Eduardo Bolsonaro é muito bem votado, o Congresso poupa, né, se poupa de fazer um processo de cassação mais duro e tal, e vai simplesmente deixando ele fazer com que as faltas sejam determinantes ali para a perda de mandato. Essa é a tendência. O que acontece? A oposição, os deputados que apoiam o deputado Eduardo Bolsonaro, principalmente ali do PL, um grupo do PL, né? Porque tem gente do PL achando que ele está exagerando e muito por conta do tarifaço, de todo o impacto negativo, de toda a repercussão negativa. Mas, basicamente, o argumento deles é assim, é o presidente Lula que é o culpado, porque ele não tem uma relação com Donald Trump, não conversa com Donald Trump, não tem como fazer essa negociação, está isolando o Brasil, né? São vários argumentos. Mas o que está acontecendo é que os partidos de centro, lógico, com os governistas, eles põem na conta do Eduardo Bolsonaro esse tarifaço todo que veio prejudicando a economia brasileira. Então, essa semana passada, Eduardo Bolsonaro teve, inclusive, um encontro com o secretário do Tesouro, que era para ter tido uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que, na avaliação da equipe econômica, era uma reunião importantíssima, porque ele, o Scott Bessent, tem um perfil mais autônomo, ele não é uma pessoa que simplesmente obedece ordens. Então, havia uma grande expectativa de tentar discutir o tarifaço com o secretário do Tesouro. E quem se encontrou com o secretário do Tesouro foi o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas a cassação dele tem muito mais a ver com as ameaças que ele faz à cúpula do que com qualquer outro aspecto dessa tarefa de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. É sempre motivo de orgulho quando a gente inaugura uma coisa que vai gerar desenvolvimento e vai gerar emprego no nosso país. Há pouco tempo atrás, o Alckmin e eu anunciávamos ao povo brasileiro que para um país poder trazer investimento do exterior para cá e ao mesmo tempo fazer com que os investidores brasileiros tivessem coragem de investir, era preciso que a gente oferecesse algumas coisas para o povo brasileiro e algumas coisas para os investidores estrangeiros. E a primeira coisa que a gente tinha que oferecer a quem a gente quisesse convencer a vir ao Brasil era uma coisa simples chamada estabilidade política. Era necessário fazer com que as pessoas acreditassem que nesse Brasil a estabilidade política iria garantir estabilidade econômica. A estabilidade política iria garantir estabilidade fiscal. A estabilidade política iria garantir estabilidade social, estabilidade econômica. E, ao mesmo tempo, era preciso que a gente garantisse às pessoas previsibilidade, para que a gente pudesse convencer as pessoas de que esse país era um país muito sério. Porque muitas vezes o Brasil não tratou os outros com o respeito que mereciam e nem os outros trataram o Brasil com o respeito que o Brasil precisava. É por isso que o Brasil, que ajudou a criar o G20 no momento de uma crise mundial causada nos pelos Estados Unidos do subprime, no momento em que a gente construiu com a China a comunidade de futuro compartilhado Brasil-China por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. E é importante que as pessoas saibam que o comércio do Brasil com a China hoje é simplesmente o de 160 bilhões de dólares contra 80 bilhões do comércio nosso com os Estados Unidos. É importante que vocês saibam por que nós criamos os BRICS e criamos os países do Sul Global.
É porque nós estávamos cansados de sermos tratados como país do terceiro mundo. E a gente queria criar um grupo de países com muita similaridade que pudesse fazer as trocas entre si crescerem para que a gente pudesse se desenvolver junto. É por isso que nós aumentamos a nossa relação com os países do sul global, porque nós queremos ser respeitados. O norte era sempre o rico e nós éramos sempre os pobres. E nós não temos orgulho de ser pobres. Nós queremos crescer, queremos nos desenvolver, queremos ter acesso a todas as informações possíveis que a ciência e tecnologia nos dá, que a inteligência artificial nos permite, e por isso nós criamos um grupo, que é um grupo que representa praticamente metade da humanidade, e representa mais de 1/3 do PIB internacional. E é isso que faz com que algumas pessoas comecem a ficar preocupadas com os crescimentos daqueles que eram tratados como se fossem invisíveis. Eu muitas vezes tenho orgulho porque eu fui o único presidente do Brasil convidado para participar do G7 em todas as vezes, desde 2003, que eu fui eleito presidente da República. O único presidente brasileiro a ser convidado a todas as reuniões do G7. E participava eu, participava a China com o presidente Hu Jintao, participava a Rússia com o presidente Putin, participava alguns outros países, a Arábia Saudita com o rei Abdallah. Ou seja, o dado concreto era que nós éramos convidados para uma reunião em que eles já tinham decidido as coisas e nós íamos apenas para tomar o café ou comer a sobremesa, porque a gente não dava palpite nas coisas que o G7 decidia. Quando chegou a crise americana, nós criamos o G20. Juntamos as 20 economias mais fortes do mundo para que a gente tentasse encontrar uma saída. E eu fazia questão de lembrar naquele instante de que o mundo precisava perceber que a crise não tinha sido criada pelos países pobres, que a crise não tinha sido criada por latino-americanos, que a crise não tinha sido criada por ninguém, mas foi criada no coração do capitalismo americano com a política equivocada de financiamento de casa. Pois bem, o que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma turbulência desnecessária. Nós estamos vivendo uma turbulência desnecessária porque o presidente norte-americano resolveu, depois de um momento, eu diria, quase que de provocação, me mandar uma carta a carta foi pelo portal dele. Não mandou uma carta como a pessoa recebe, uma carta dizendo que ia taxar o Brasil em 50% dos seus produtos. E eu fiquei estarrecido com isso, porque ele dizia na carta que ele estava taxando as economias porque os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Os americanos não têm prejuízo com o Brasil. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, eles têm um superávit com o Brasil de 410 bilhões de dólares. Então a ideia de passar para o mundo que o Brasil é um país horrível para negociar, não é verdade. E eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil. O Brasil não é um país rico. O Brasil não tem o PIB que tem os americanos, o Brasil não tem o PIB que tem a China. Mas nós temos um povo que merece respeito. Um povo que tem orgulho de ser o que é. E um povo que só pode ser melhor se a gente tiver coragem de resistir às ofensas que fazem a nós. Pois bem, no outro lado da carta, o presidente diz que o Brasil não tem direitos humanos. É importante que o presidente da empresa, o nosso querido amigo Mufeng, saiba que aqui no Brasil nós temos democracia, aqui no Brasil nós temos direitos humanos, e o ex-presidente que está sendo julgado, ele não está sendo julgado por nenhuma acusação da oposição, de nenhum empresário, de nenhum deputado. Ele está sendo julgado por delação dos seus pares em função de uma tentativa de golpe que ele tentou dar dia 8 de janeiro de 2023, porque ele não queria que eu e o Alckmin tomasse posse. E no plano de golpe dele estava previsto matar a mim, matar o Alckmin e matar o presidente da Suprema Corte Eleitoral que está julgando ele. Ele está sendo julgado porque no dia que eu fui diplomado na Justiça brasileira, eles invadiram a Polícia Federal, tocaram fogo em carro e tocaram fogo em ônibus. Ele está sendo julgado porque ele colocou, junto com seus comparsas, um caminhão com bomba no aeroporto de Brasília, na perspectiva de causar um verdadeiro desastre para evitar a posse do presidente eleito. É por isso que ele está sendo julgado. Ele está sendo julgado pelos autos do processo. Ele está tendo o direito de defesa que vocês sabem que eu não tive nesse país. E eu disse ao presidente Trump numa entrevista, se o presidente Trump tivesse feito aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, invadindo o Capitólio, porque não se contentava em perder as eleições, ele também estaria sendo julgado. E se fosse culpado, ele também ia ser preso. Porque a legislação vale para todo mundo.
deve valer para rico e para pobre. E todas as empresas que estão no Brasil têm que seguir a legislação brasileira. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo uma situação que não precisaríamos viver. O Brasil gosta de negociar. Se tem uma coisa que o Brasil está fazendo é negociar. E se tem uma coisa que o meu vice-presidente, que é o ministro da Indústria e Comércio que negocia, merece respeito nesse país, é o companheiro Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo por 16 anos e sabe negociar e respeita as pessoas. Então não dá para a gente aceitar a criação de uma imagem mentirosa contra um país como o Brasil, que não tem contencioso no mundo. Nós não temos contencioso no mundo. O último contencioso do Brasil foi a Guerra do Paraguai. E depois, quando a Alemanha enfiou 7 a 1 na gente aqui dentro do Brasil, aí nós ficamos no contencioso com a Alemanha pela vergonha que nós passamos. Mas fora disso, o Brasil não quer falar grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. A gente quer falar igual para todo mundo. E é por isso que eu estou feliz de estar aqui. Eu estou feliz de estar aqui porque cada empresa que vem para cá, cada possibilidade de gerar um emprego, cada possibilidade de gerar uma oportunidade das pessoas trabalharem. E é por isso que eu insisti em falar para cada menina com quem eu conversava, estudem. Pelo amor de Deus, estudem. Vocês têm que aproveitar e estudar enquanto vocês são novos. Porque quem não estudar vai ficar para trás. E quem fica para trás será prejudicado. É por isso que eu canso. Estudem, estudem e estudem. Nas horas vagas, estudem. Não fiquem perdendo tempo no celular querendo saber notícia que vocês não vão fazer nada com ela. Estudem. Não fiquem no celular, sabe, vendo e falando bobagem. Estudem. Porque senão a gente não será a sociedade que vai disputar, sabe, no mundo digitalizado, no mundo da inteligência artificial.